Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Até aqui. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, as nossas vidas nesse momento sobre o teu controle. Toma, Pai, as nossas mentes. Toma, Deus, o nosso coração. Toma, Senhor, o nosso entendimento. Fala conosco através da tua palavra. A tua palavra que é viva, que nos dá vida. Tua palavra que nos faz caminhar adiante, vencer. Prepara, meu Deus, o coração do teu povo. Prepara este coração que seja um solo fértil, que venha receber com bom grado a tua palavra, que por esta palavra haja arrependimento, haja transformação, haja vida, e vida em abundância, meu Deus, para o teu povo, em nome de Jesus. Amém? A oração que mudou a trajetória de Jabez. Quantos aqui tem uma história de dores no passado? Quantos aqui tem uma história de tristeza? Quantos tem uma história de sofrimento? Algo que aconteceu com você na sua infância? As experiências dolorosas do seu passado que você trouxe no seu histórico de vida? E que talvez até hoje ainda lhe perturbe quando você lembra do seu passado, quando você lembra da sua infância, você que já é adulto ou da sua juventude. Isso traz alguma dor, algum sentimento de tristeza, de sofrimento. Quantos viveram experiências dolorosas no passado? Nós encontramos nesse texto a história de Jabez, um homem que teve o seu passado de dor, que teve o seu passado de sofrimento, seu passado de fracasso, e que a sua vida foi mudada quando ele resolveu se entregar de todo o coração para Deus. E ele orou ao Deus de Israel, que abriu os céus sobre a vida dele e derramou cura, transformando a vida de Jabez. Nós não conhecemos muito bem a história deste homem, porque é só esses 2 versículos que falam a respeito dele. A história de Jabez, ela interrompe toda uma genealogia. Quando você começa a ler o livro das Crônicas, nos primeiros capítulos você só lê sobre nomes, sobre famílias, sobre tribos, sobre genealogia, sobre a história dessas pessoas. E quando chega no capítulo 4, no versículo 9, essa genealogia é interrompida. O Espírito Santo, ele inspirou o autor do livro das Crônicas a abrir um parêntese, escrever 2 versículos que falam sobre a vida de Jabez, fechou parêntese e deu continuidade na genealogia. Então, isso nos chama a atenção, porque algo de extraordinário aconteceu na vida desse homem. E pelos escritos históricos, pelo pano de fundo da história dele, nós vemos que ele carregou uma história de amargura. E essa história de amargura estava ligada também ao seu nome. O nome de Jabez está relacionado à dor. O nome de Jabez significa aquele que causa dor. Ao nascer, a mãe dele lhe deu esse nome. Nós não sabemos se o nascimento dele foi difícil, trouxe complicações para sua mãe, ou se na sua infância, na sua juventude, na sua história de vida, trouxe dor. O certo é que ela deu esse nome para ele.
E o nome na Bíblia, nos tempos bíblicos, meus irmãos, geralmente era a mãe que dava o nome para o filho. E o nome de uma pessoa, ele carrega uma identidade. O seu nome tem uma identidade. O seu nome fala da sua personalidade. O nome da pessoa está ligado à sua identidade ou à sua personalidade. O nome muitas vezes era escolhido de acordo com o caráter e com a personalidade da pessoa, com as circunstâncias da vida que ocorriam, ou seja, durante a gravidez, durante o nascimento, ou mesmo durante o seu ciclo de vida, ou sobre alguma esperança de futuro. Então o nome na Bíblia tem significado, não é à toa que o nome de Jesus significa salvação. Não é à toa que o nome de Jesus significa Salvador, porque esse é o caráter dele, essa é a personalidade de Jesus, de salvar o pecador. Então o nome está atrelado ao caráter da pessoa, a personalidade. A personalidade é a essência da pessoa, é aquilo que ela é. E o caráter e a personalidade de Jabez era um caráter doentio, carregado de sofrimento. O caráter fala de marca, o caráter é a marca da pessoa, o caráter é a índole da pessoa, aquilo que ela é. E o que Jabez era? Qual era o caráter de Jabez? Era um caráter de dor, um caráter que causava incômodo, tanto nele quanto na sua família, um caráter de padecimento, de sofrimento, de mágoa, de pesar. Assim era a vida dele. Ele era oprimido pelo fardo que ele carregava de ter um nome, de ter uma história assim. Ele carregava uma maldição na sua vida. Ele carregava uma história triste. E a sua história era de maldição. Ele era afetado pelo seu passado. Ele não tinha perspectiva de dias melhores. O que Jabez via pela frente era ainda mais sofrimento. Era ainda mais tristeza, mais vergonha, dias infelizes. E ele conhecia a sua identidade, ele sabia quem ele era. É importante nós sabermos quem nós somos, quem você é, qual a sua identidade, qual a sua história. Ele tinha uma compreensão exata e uma visão real de si mesmo. Ele sabia quem ele era, ele sabia da maldição e do sofrimento da sua família. Ele sabia das dores da sua mãe, das dores que ele causava na sua mãe, que ele causou na sua mãe. Ele era um causador de sofrimento, ele sofria e ele fazia também os outros sofrer. Uma vida de dor, uma vida de vergonha, de humilhação, de maldição, uma vida de pobreza, sem expectativa de vida, sem viver as bênçãos de Deus. E nós não podemos buscar mudanças para as nossas vidas sem conhecermos a nossa construção ontológica. O que é a nossa construção ontológica? É toda a nossa história. Toda a nossa história. A pessoa não é aquilo que ela espelha quando ela vai para a frente do espelho. A pessoa não é aquilo. O Rui Barbosa diz que a pessoa é aquilo que ninguém vê. A construção ontológica de uma pessoa é toda a sua história de passado, é tudo aquilo que ela vivenciou no seu ambiente familiar, no ambiente fora da família, tudo aquilo que ela sofreu, as suas alegrias, as suas derrotas, as suas conquistas, tudo isso é construção ontológica. Tudo isso faz parte da história da pessoa. E Jabez, ele tinha uma construção, uma história triste. E ele sabia quem ele era, porque o seu nome já dizia tudo. Não tinha como ele fugir da realidade. Porque ele era aquilo que o seu nome dizia. Aquilo que o seu nome significava, dor. E nós não podemos mudar. Nós não podemos buscar uma mudança para a nossa vida sem primeiro nós conhecermos a nossa história. Sem primeiro nós conhecermos o nosso passado. E a Bíblia diz que Jabez orou a quem? Orou ao Deus de Israel. Preste atenção, porque aqui tem um segredo. Aqui tem um significado muito profundo sobre essa história de Jabez. Jabez orou ao Deus de Israel.
Por que ao Deus de Israel? O Espírito Santo poderia ter inspirado o autor do livro de Crônicas, dizendo que Jabez orou ao Deus Todo-Poderoso, que Jabez orou ao Senhor dos Exércitos, ou simplesmente orou ao Senhor, mas não, ele diz que ele orou ao Deus de Israel. Por quê? Por que ele orou ao Deus de Israel? Por que ele não orou ao Deus de Jacó? Vamos lá. Porque ele ouviu sobre a história de Jacó. Ele ouviu que o Deus, até então não era conhecido como Deus de Israel, porque não existia o nome Israel. Era conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac, só depois ele foi conhecido como Deus de Israel. Muito bem. Através de Jacó, dele sairia uma grande nação. Dele sairiam reis, príncipes. Ele era o filho da promessa, que tinha a promessa de Deus. E quando você lê o livro de Gênesis, estuda o livro de Gênesis, leia Gênesis, hoje na sua casa, leia Gênesis capítulo 32. O que é que fala Gênesis 32? Fala do encontro de Deus com Jacó. Fala de Peniel. Jacó encontrou-se com Deus em Peniel. E acontece ali algo tremendo para nós entendermos a história de Jabez. Deus perguntou para Jacó. Jacó estava lutando com Deus, com o anjo do Senhor, lutando com o Senhor, lutando com Deus. Deus faz uma pergunta para Jacó. Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Deus pergunta para ele: quem é você? Qual é o teu nome? Jacó responde: meu nome é Jacó. Sabe qual é o significado de Jacó? Suplantador. Aquele que segura o calcanhar. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Suplantador. Sabe o que significa suplantador? Aquele que derruba os outros. Parecido com enganador, mas a palavra é suplantador. Aquele que derruba os outros. Ele derrubou o seu irmão, tomando posse da bênção que era do irmão, da primogenitura. Ele derrubou o seu pai, mentindo, enganando o seu pai. Foi enganado e derrubado pelo seu sogro, porque é uma via de mão dupla. E aí, Deus pergunta para ele: quem é você? Qual o teu nome? Por que Deus faz essa pergunta para Jacó? Porque Deus queria saber quem era ele. Deus quer saber quem eu sou e Deus quer saber quem você é. Quem é você? Ele admitiu. Quando ele disse: eu sou Jacó, ele admitiu: Senhor, eu sou um suplantador. Eu sou aquele que derruba os outros. Deus olha para ele e eu penso, Deus falando com ele: pois é, eu vou precisar te usar, mas com esse nome eu não posso te usar. Eu não posso usar alguém que derruba os outros. Eu não posso usar alguém de caráter duvidoso. Eu não posso usar o mau caráter. Eu não posso ter o mau caráter na minha obra. Eu preciso mudar o teu caráter. Eu preciso mudar a tua personalidade. Isso significa que eu vou precisar mudar o teu nome. Deus então olha para ele e antes dele receber uma nova personalidade, antes dele receber o caráter de Deus que está implícito no seu nome, antes de ele receber tudo aquilo que Deus daria para ele, que ele representaria para Deus, antes de Deus mudar a vida dele, ele teve que admitir que ele era alguém cujo nome tinha uma personalidade que enganava, que levava vantagem, que humilhava os outros, que derrubava os outros. E aí Deus diz: tu tem que mudar de caráter. A partir de hoje tu já não chamarás Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Aquele que luta com Deus, aquele que luta ao lado de Deus, aquele que quando luta, Deus luta ao lado dele e por ele. Deus mudou o caráter de Jacó para Israel, dando-lhe um novo nome. Quando ele muda o nome de Jacó e dando o nome de Israel, significa que Deus está mudando o caráter dele. Deus toca nele e Deus muda o nome dele e Deus muda o caráter dele. Tem pessoas aqui que não precisam mudar de nome, precisam mudar de atitude, precisam mudar de caráter, precisam mudar de personalidade, porque Deus não usa mau caráter na sua obra.
Assim era Jabez. Ele ouviu sobre a história de Jacó. Deus mudou o nome dele para Israel. E aí ele clama ao Deus de Israel. Assim como tu fizeste com Israel, faz comigo. Porque assim como Jacó, que tinha um passado duvidoso, o passado dele foi afetado, a sua história foi afetada, porém o seu caráter podia ser moldado por Deus. Você pode ter o seu passado afetado, mas se você se entregar para Deus, você pode ser moldado por Ele. E Jabez resolveu interromper então a sua trajetória de sofrimento. Ele resolveu romper com um ciclo de adoecimento na vida dele. Ele tinha um ciclo de adoecimento. Ele buscava mudança, mas não conseguia. Era sempre a mesma coisa. Ele se esforçava, mas não conseguia. A sua história era um ciclo de adoecimento. E ele sabia quem podia mudar a vida dele. Ele sabia que só Deus poderia mudar a sua vida. E por isso, então, ele invoca o nome de Deus. Por isso ele busca a Deus. E é desta oração que eu vou falar. A oração que mudou a trajetória da vida de Jabez. David Yong Cho, ele diz que a oração é a chave para se construir uma personalidade. A oração, diga, a oração é a chave para se construir a personalidade. A oração muda o rumo das coisas. Há uma importância na oração. Há uma grande necessidade do crente orar. Se a Bíblia fala tanto de oração, quando você abre o livro de Gênesis, quando você começa a ler os primeiros capítulos, você vai encontrar alguém buscando a Deus. Você vai encontrar alguém invocando o Todo-Poderoso. Quando você fecha Apocalipse fecha com amém. Sobre a importância da oração. É por isso que Deus sabe o quanto é importante a oração, que a Bíblia está cheia dela. E quanto nós precisamos dela. Jacó, em aflição, orou a Deus. Daniel, quando ele estava sofrendo perseguição em conflito, ele orava 3 vezes ao dia. Davi orava ao Senhor de todo o seu coração. Elias clamava nas montanhas. Os grandes homens de Deus oraram. Paulo e Silas oraram na prisão. E o que é que esses homens têm em comum? Além de orar, é que todos eles, em situação de emergência, em situação de perigo, eles oraram a Deus e a situação deles foi mudada. Eles não tão somente oraram, mas Deus mudou as suas vidas. E é assim também com Jabez. E a Bíblia diz que Jabez fez aquilo que os seus irmãos não fizeram. Ele se tornou mais ilustre porque ele orou. Ele buscou a Deus. Jabez pediu 4 coisas para superar as dores do seu passado. Vamos aprender com a história de Jabez. Primeiro, ele ora ao Senhor e diz: se tu me abençoares, o que é que ele diz? Senhor, me abençoa. Ele está orando e pedindo para o Senhor, como se ele estivesse dizendo ao Senhor: Senhor, rompe com esse ciclo de adoecimento da minha vida. Tira esta amargura do meu coração. Limpa a minha história. Cura a minha história. Da mesma forma como o Senhor mudou, como o Senhor transformou a história de Jacó, muda também a minha história. Muda a minha personalidade. Muda o meu caráter. A maior mudança na vida do homem está dentro dele. Muitas pessoas oram a Deus pedindo carro novo, casa nova, emprego, mulher, marido, pedindo bênçãos materiais. Sabe qual é a maior bênção que o homem pode receber de Deus? São as bênçãos espirituais. Aquilo que Paulo chama de bênçãos espirituais, quando ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele está dizendo para Deus, quando ele diz: abençoa-me, dá-me um coração misericordioso, dá-me um coração sensível,
Dá-me um coração amável, um coração reto, sincero. Muda o meu caráter. Essa deve ser a oração de todo crente. Talvez o que você precisa não seja de um carro novo, não seja uma casa nova. O que você precisa seja de um coração novo, seja de uma nova vida com Cristo, seja de um coração sincero e reto para com Deus. A partir daí é que vem as bênçãos de Deus. Não peça a bênção material sem antes pedir as bênçãos espirituais. Saiba, a doença do corpo, a doença do nosso corpo, ela transcende o físico, ela transcende o palpável, ela transcende o orgânico, o real. A doença do nosso corpo, às vezes está atrelada com a nossa identidade, com a nossa história, com a história do sofrimento da nossa alma. A alma também precisa de cura. E a maior bênção que Deus quer nos dar é uma cura integral sistêmica. Cura integral sistêmica. Ele quer nos curar integralmente todo o nosso sistema. Ele quer curar primeiramente a nossa vida espiritual, a nossa área espiritual, o nosso relacionamento com Ele. Ele quer curar a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, o casamento. Ele quer curar o casamento. Ele quer curar os filhos. Ele quer curar a vida social. E as pessoas precisam dessa cura de Deus, até mesmo dentro da igreja, que é a inter-relação pessoal. As pessoas até hoje não aprenderam a conviver em comunidade com pessoas. Vivem em atrito umas contra as outras. Isso é doença. Denegrindo a imagem do outro, falando mal um do outro. Isso é doença. Não adianta dizer que está bem numa área, se na vida, na relação social, na relação interpessoal, não está bem com o irmão. Isso é doença, gente. Se o filho não está bem com o pai, se o marido não está bem com a esposa, há uma patologia nisso. É inadmissível um filho não estar bem com o pai. A Bíblia diz: honra pai e mãe, para que se prolongue o teu dia na terra. Se tu não fala com teu pai, se tu não respeita teu pai, se tu não respeita tua mãe, tu vai morrer cedo. É o que diz a palavra de Deus. Isso também é doença. Isso também é patologia. Vida emocional. As crenças, os pensamentos, os sentimentos. Pensamentos distorcidos. Não consegue mudar o pensamento. E aí isso vai afetar a vida financeira. E aí isso vai afetar a vida profissional. Por isso que eu chamo de cura integral sistêmica. Sabe por quê? Porque todas essas áreas na vida de Jabez estavam afetadas. A vida dele estava afetada e bloqueada. Havia um bloqueio, meu querido. Há um bloqueio em todas as áreas da vida da pessoa. Não adianta ela ser crente do reteté. Não adianta ser crente do fogo. Não adianta falar em línguas. Isso é fuga. Isso é encobrir uma realidade. Às vezes isso se torna uma fantasia. Se ela não for curada integralmente. Assim era a vida de Jabez. A vida dele era bloqueada. A vida dele era afetada em todas essas áreas, que impediu ele de crescer e de conquistar os seus objetivos na vida. Uma vida de sofrimento. Esse rapaz sofria de uma terrível rejeição. Uma terrível rejeição. Esse rapaz vivia uma vida de agonia. Ele tinha fome de amor. Ele não tinha amor. Ele era inseguro. Porque a rejeição, ela provoca isso na vida do homem. Ela provoca uma insegurança, uma fantasia, uma irrealidade, um complexo de inferioridade. Assim vivia ele. Pessoas rejeitadas, pessoas que se sentem rejeitadas, elas são mal amadas, elas se sentem mal amadas. Elas se sentem ignoradas pelos outros ao seu redor, inferiores aos demais. Característica de uma pessoa que tem sentimento de rejeição. Eu não faço parte disso. Eu não faço parte desse grupo. Ninguém me curte. Eu não faço parte, eu não sou bem amado nessa igreja. Ninguém dá nada por mim. Ninguém dá nada por mim nessa família. Por isso que eu vou embora dessa casa. Eu vou fugir dessa casa, porque aqui ninguém me ama. Eu vou sair dessa igreja, porque aqui ninguém me ama. Rejeição, patologia, doença. Ore e procure um psicólogo, porque o caso é sério. Esse rapaz, eu imagino que ele sofria uma rejeição por comparação. Imagina a mãe dele dizendo: ô Jabez, tu precisa ser igual ao teu irmão. Tu só me dá dor de cabeça.
Tu só me causa dor, Jabez. Tu só me causa vergonha, Jabez. Tu precisa ser igual ao fulano. Tu precisa ser igual ao teu irmão. Ele carrega essa história, porque o nome dele está relacionado à dor. E não é só dor física, é vergonha, é dor da alma, é rejeição. A alma dele está doente. E aí, sabe o que acontece? Autoacusação. Ele começa a se sentir culpado. Isso provoca ansiedade, isso provoca insegurança, inquietação, acanhamento. Ele fica com vergonha, pena de si mesmo e se isola na solidão, timidez. Ele diz: eu sou culpado. Eu sou culpado por minha família estar assim. Eu sou culpado por esta situação. Eu sou culpado por minha mãe sofrer. Não era para eu ter nascido. Eu sou uma fraude. Igual Jó, que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Eu não presto. Eu não sirvo para nada. Eu sou burro. Eu sou fraco. O ciclo doentio estava tomando conta da vida dele. Mas ele resolve mudar. Ele busca a Deus. E ele diz: Senhor, eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais essa vida de rejeição. Eu não aceito mais essa vida de fracasso. Senhor, me abençoa. Senhor, muda a minha personalidade. Senhor, muda o meu caráter. Interessante aqui que ele assume a responsabilidade. Ele não culpa a mãe dele pela dor. Ele não culpa a mãe dele pelo fracasso. Ele não culpa os sacerdotes de Israel pelo fracasso. Ele toma a autorresponsabilidade para si. E ele diz: me abençoa, muda a minha vida. Ele não diz: a culpa é da minha mãe. Ele não diz: a culpa é dos meus líderes. Ele diz: a culpa é minha. A culpa é minha. Então me muda. Muda o meu caráter. E a segunda coisa que ele pede para Deus, ele diz: alargue os meus termos, amplifica os meus termos. Termos fala de dimensão temporal e espacial. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Senhor, amplia a minha visão. Senhor, abre os meus olhos. Ele tinha uma visão míope. Ele não tinha muita inteligência, porque ele era afetado pelas crenças disfuncionais, pelos pensamentos distorcidos, e apresentava comportamentos disfuncionais. Ele pede: Senhor, muda a minha mente. Senhor, muda a minha visão. Muda a forma de eu ver as coisas. Muda a forma de eu tratar com o mundo, com o meu semelhante. Amplifica a minha visão. Ele diz: amplia as minhas fronteiras. Senhor, eu estou limitado. Senhor, eu vivi tanto tempo nessa vida de desgraça, nessa vida de sofrimento, mas agora eu estou dando um basta. Deus, a partir de hoje, eu quero viver diferente para Ti. Meu Deus, abre as portas para mim. Eu quero mais espaço. Eu quero conquistar territórios para Ti. Eu quero ganhar almas para Ti. Me dá poder para isso. Ele está dizendo: me dá poder para isso. Amplia os meus termos. Amplia as minhas fronteiras. Sabe o que ele está dizendo? Ele está pedindo a bênção, a dimensão de Deus, temporal e espacial. Tempo e espaço. Ele está dizendo: me dá mais anos de vida. Faz com que eu viva mais, para eu aproveitar a minha vida para Ti. Para eu entregar a minha vida para Ti. Aumenta a minha vida, os meus anos, para eu fazer mais para Ti. Me dá mais recursos, me dá mais possibilidades. Eu quero fazer mais para Ti. Senhor, eu já perdi muito tempo de fracasso, mas agora eu quero viver diferente. Daqui por diante eu quero fazer diferença. Ele está dizendo: Senhor, alarga a minha comunhão contigo. Senhor, agora, a partir de agora, eu quero Te buscar mais. Alarga a minha visão de conquista. Aumenta o meu período de oração. Aumenta o meu período de consagração, de devoção. Senhor, aumenta o meu compromisso para contigo. Agora eu quero Te servir mais, de uma forma melhor. Senhor, eu quero viver excelência. Diga amém, meu irmão. Tome posse isso para você. Deseje isso para você. Deseje isso para a sua vida. Eu quero viver excelência para Ti. Você está vendo que ele está buscando as bênçãos espirituais? Não está pedindo nada físico. Muitos entendem que ele está pedindo terra. É ele. A questão não é ele conquistar bens materiais. A questão é ele conquistar a si mesmo. É ele está orando por ele. Ele não está orando por Israel, ele está orando por si. Abençoa-me. A terceira coisa que ele pede para Deus: que a Tua mão
seja comigo. Que a tua mão seja comigo, amém? Esdras 8:22 diz: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força é a sua ira contra todos os que o abandonam. A mão de Deus sobre a vida do homem, essa pessoa estará guardada por Deus, essa pessoa estará protegida por Deus, essa pessoa estará guiada por Deus. A mão de Deus é a mão protetora, é a mão que abençoa, é a mão que direciona, é a mão do pai que ama o seu filho e faz um carinho na cabeça dele, e que o guia, segura nas mãos e o guia pelos caminhos corretos. É isso que ele está pedindo para Deus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não quero mais guiar a minha vida, porque eu guiei a minha vida por muito tempo, e a minha vida foi de sofrimento, foi de tristeza. Mas agora, Senhor, eu quero que tu me conduza, eu quero que tu pegue o rumo da minha vida, eu quero que tu transforme a minha vida, e que tu me guie, Senhor. Aleluia. Daquilo que Pedro fala, Pedro diz: portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Quando Deus fala dessa sujeição aqui, desse nosso humilhar-se debaixo da sua mão poderosa, ele está dizendo: confia em mim. Ele está dizendo: entrega a tua vida para mim, te humilha diante de mim, porque se tu entregar a tua vida para mim, eu vou te guiar, eu vou te proteger, eu vou te abençoar, eu cuido de você. Quando ele diz que a tua mão seja sobre mim, é como se ele estivesse orando, dizendo: Senhor, guia-me na verdade, a tua palavra é a verdade, guia a minha vida nos teus caminhos retos, que eu venha fazer o que é reto aos teus olhos. A mão de Deus, ela se manifesta na vida do crente quando há sujeição, quando a pessoa se sujeita a Deus. Isso é dependência, isso é submissão. Quando ela se submete a Deus, quando ela se humilha perante a face do Senhor, a mão de Deus se move em favor dela. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, se humilhe diante de Deus, se submeta a Deus, obedeça a Deus, viva por Deus, viva para Deus. Sujeitai-vos a Deus é dizer: Senhor, guia a minha vida, Senhor, me governa. Governa tudo que eu tenho, governa tudo que eu sou. Venha o teu reino sobre mim. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Resistir é não ceder ao diabo, é não ceder à tentação, é não ceder ao pecado. Resistir ao diabo, dizer não para o diabo, e ele fugirá de vós. Só podemos resistir ao diabo, só podemos resistir aos perigos da vida, só podemos resistir às adversidades quando nós nos sujeitamos a Deus. Jabez pede a mão do Senhor sobre a vida dele. A mão de Deus fala do seu poder ilimitado. O dedo de Deus trouxe as pragas do Egito. O dedo de Deus estava sobre a igreja primitiva para operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. A mão de Deus fala então do seu poder ilimitado. Moisés disse que a mão do Senhor, ela reanima o cansado. Quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, Deus fez uma pergunta para Moisés, quando ele passava por dificuldade no deserto. Números 11:23. Teria Moisés a mão de Deus se encurtado, sendo recolhida para não abençoar? Isaías fala que a mão do Senhor, ela pode ser encurtada. A mão do Senhor pode ser encolhida, sabe quando? Quando há pecado. O pecado limita o poder de Deus. O pecado encolhe a mão de Deus. Isaías 59:2. Eis que a mão do Senhor não está fechada para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados, fechados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. E o mesmo Isaías, falando sobre a mão do Senhor, ele disse que a mão do Senhor salva. Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Salvar, meus irmãos, é isto que Jabez estava pedindo para Deus.
Salvação, que a tua mão seja sobre mim para me salvar. Salvação do grego sozo fala sobre dois ângulos, o ângulo terreno e o ângulo espiritual. Fala de resgate, fala de livramento, fala da opressão da morte, fala da violência. Me resgata, me salva, que a tua mão seja sobre mim para me guiar nos teus caminhos. E a quarta e última coisa que ele pede a Deus na sua oração: que me liberte do mal. Aqui é a chave da oração de Jabez. Que me liberte do mal. Oração, meus irmãos, é batalha espiritual. Oração é igual peixe reimoso. Quem come peixe reimoso, tudo que está supurado dentro dela, que ninguém vê, úlceras, tumores, se manifesta. Vem para fora em forma de pus, quando se come peixe reimoso. Da mesma forma, isso acontece na igreja quando nós começamos a orar. Tudo aquilo que está escondido, supurado, vem para fora, toda a podridão. Quando a igreja começa a orar, quando a liderança começa a orar, Deus tira o véu da igreja. Vem tudo para fora, começa a pipocar, começa a estourar tudo. Dos maiores pregadores da Inglaterra, no século XIX, Spurgeon. Spurgeon disse que quando ele se colocava em oração, ele sofria oposição dentro da própria igreja e dos de fora. Quando ele se colocava diante de Deus para orar, a oração é guerra constante, espiritual, que o diabo ele move até mesmo o povo de dentro da igreja. Spurgeon sofria oposição da sua igreja e dos de fora, quando começava a orar. Nós estamos orando e as coisas estão pipocando, mas isso é cura de Deus. É Deus sarando a sua igreja. É Deus curando o caráter. É Deus mostrando aquilo que está escondido. Porque, como Paul Yang-cho disse, a oração, ela vai criar a verdadeira personalidade da pessoa. A oração mexe com o mal. Por isso que ele diz: livra-me do mal. Que mal era esse? Ele está dizendo: livra-me, Senhor. Em outra versão, ele está dizendo: liberta-me. Livra-me do engodo. Liberta-me do engano de Satanás. Livra-me do pecado, para que eu não sofra danos. Ele pede que Deus o livre do pecado. Ele diz, é como se ele estivesse dizendo, irmãos, ó, livra-me da prostituição, livra-me, Senhor, do adultério, livra-me, Senhor, do roubo, livra-me, Senhor, da fofoca, da contenda. Deus me livre, Senhor, me livra para eu não entrar em contenda, para eu não entrar em bronca. Eu quero estar livre do mal. Livra-me da dor, livra-me do sofrimento, livra-me das injustiças, livra-me da humilhação. É como se ele estivesse dizendo: livra-me de mim mesmo. Sabe por quê? Livra-me de mim mesmo, sabe por quê? Porque o mal está dentro de nós. O mal habita dentro de nós. O maior inimigo da pessoa é ela mesma. Crentes que se auto-sabotam, autossabotagem, tem roubado de si mesmo, tem se permitido roubar aquilo que Deus tem para ela. E eu orava nessa manhã, nessa madrugada, meus irmãos. A minha oração de hoje foi uma oração de lamento. Deus falando comigo, Deus dizendo: enquanto o caráter do povo não for tratado, vocês não vão avançar, vocês vão regredir, porque tem sempre que dar um passo atrás para resolver um problema que já não era para estar acontecendo. Como o autor aos Hebreus falou para o povo judeu: vocês, pelo tempo que tem de igreja, já era para ser mestres, mas ainda fico dando problema, ainda fico se envolvendo com problemas. E Deus me falou algo sério, me lembrou Números, livro de Números, quando o povo de Israel teve que ficar uma semana sem avançar. Ficou parado uma semana sem avançar, porque alguém foi desleal e ficou com câncer, ficou com lepra. E Deus teve que botar ela para fora do arraial para curar a primeira lepra dela, para o povo avançar. Porque o povo não podia avançar com ela leprosa. A igreja não pode avançar se tiver crente leproso no caráter. Tem que ser curado o caráter. É isso que Jabez está pedindo para Deus: livra-me para que eu não sofra dano por causa do pecado, porque o mal está dentro de mim. Paulo diz que o mal estava dentro dele, duas naturezas brigando dentro dele. Paulo
Depois Jesus, o maior missionário na história do Novo Testamento, ele diz: miserável homem que sou, miserável pecador sou eu. Todos nós somos miseráveis pecadores, necessitando da misericórdia de Deus, necessitando de arrependimento, necessitando do poder de Deus. Mas eu tenho boas novas para nós. Deus pode mudar a trajetória da nossa vida. Deus pode mudar o fracasso. Rompa hoje mesmo com esta forma de vida. Rompa hoje mesmo com este conformismo. Diga não à paralisia. Diga não à inércia. Diga não a essa visão sem perspectiva de futuro. Diga não a esse ciclo doentio que se repete. Que essa história que se repete. Dê um basta nisso. Decida: Deus, a partir de hoje, meu Deus, eu vou mudar. Nós temos aqui o final conclusivo dessa história. O final que é o começo. Porque o começo do texto diz: e foi Jabez mais ilustre, ou seja, o mais honrado, o mais respeitado, o mais responsável, o mais destacado, porque ele era quem mais buscava Deus. E Deus o honra. E aí diz: foi Jabez o mais ilustre do que os seus irmãos. Jabez não precisou mudar de nome. Ele mudou de atitude. Ele mudou de caráter. Ele decidiu no seu íntimo ser um outro homem. Ele não aceitou mais aquela situação. Ele teve uma atitude, ele buscou a Deus. Ele orou. É Deus quem muda a vida do homem. Tudo é possível ao que ora. Tudo é possível ao que crê em Deus. Tudo é possível a quem busca o Senhor e pede que o Senhor interrompa a trajetória da sua vida, buscando e se entregando a Ele totalmente. E o texto termina assim, ó: e Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele havia pedido. A vida dele foi transformada. Deus mudou a vida dele. Deus pode mudar vidas ainda em pleno século 21. Certa vez, o exército de Alexandre o Grande estava marchando na guerra e encontraram um soldado desertor, medroso, que estava fugindo da batalha. Encontraram esse soldado e levaram para Alexandre. Quando Alexandre olhou para aquele jovem soldado, o seu semblante com medo, o seu semblante caído, Alexandre olhou para ele e teve misericórdia dele. E Alexandre perguntou para o oficial: o que foi que houve? O oficial disse: nós pegamos esse soldado fugindo da batalha. Alexandre olhou para ele, fez a seguinte pergunta: qual é o teu nome, meu filho? Ele disse: Alexandre, Senhor. Subiu uma fúria em Alexandre o Grande, pegou pelo colarinho dele, jogou no chão, pisou no seu peito, apontou o dedo e disse: muda de atitude ou muda de nome. Muda de atitude ou muda de nome. Tu não pode ter esse nome se tu for frouxo, se tu não tiver caráter. Deus não precisou mudar o nome de Jabez, como Jesus mudou o nome de Pedro. Jabez mudou o caráter. Jabez mudou a sua personalidade. Jabez mudou a sua atitude. Como? Orando. A vida das pessoas pode mudar quando elas decidirem mudar. Quando elas decidirem buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração.